Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao debate ao vivo das eleições municipais 2020 para a Prefeitura de Bauru. Aqui nos estúdios da TV Unesp, a candidata Suelen Rosim, do Patriota, e o candidato Dr. Raul, da coligação Mudança com Verdade. Também presente o jornalista João Jabur, do Jornal da Cidade, que será o mediador deste debate. Aqui, os eleitores terão a oportunidade de conhecer as propostas de gestão dos dois candidatos para escolher seu voto neste segundo turno no dia 29 de novembro. Você acompanha este debate em um pool de comunicação com os veículos TV e Rádio Unesp, TV e Rádio Câmara, 87 FM, site Facebook do Jornal da Cidade, Facebook do Jornal 2 e YouTube da TV Unesp. Em Botucatu e Marília, pela programação da operadora NET, claro, a programação da TV Unesp. Esse debate é presencial aqui na TV Unesp, seguindo todas as recomendações sanitárias para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Vamos então conhecer os candidatos à Prefeitura de Bauru. Suelen Rosim, do Patriota, número 51, candidato a vice-prefeito, Dr. Orlando Dias. Dr. Raul, da coligação Mudança com Verdade, número 25, candidato a vice-prefeito, Fábio Manfrinato. Agora que conhecemos os candidatos, vamos às regras deste debate. O debate será dividido em 3 blocos. No primeiro, os candidatos se apresentam e fazem as considerações iniciais. Na sequência, os candidatos fazem 2 perguntas entre si de modo alternado sobre temas definidos previamente pela produção deste debate e sorteados durante o bloco. No segundo bloco, os candidatos respondem a perguntas de jornalistas convidados que atuam na imprensa bauruense. Serão 3 perguntas direcionadas a cada candidato, com réplica do adversário. No terceiro e último bloco, os candidatos perguntam entre si. Serão 3 perguntas para cada. No final do bloco, os candidatos fazem suas considerações finais. Durante o debate, os candidatos deverão seguir rigorosamente o tempo estipulado para as respostas. Caso haja alguma manifestação considerada ofensiva, o candidato pode solicitar o direito de resposta, que será avaliado pela produção do debate e concedido em momento oportuno pelo mediador do debate. A resposta deve ser feita em até 1 minuto. Neste primeiro bloco, o tempo para os candidatos se apresentarem é de 1 minuto. Após o sorteio dos temas, as perguntas devem ser feitas em até 30 segundos, o tempo de resposta é de 2 minutos, a réplica em 1 minuto e tréplica de 30 segundos. Importante esclarecer que, num eventual pedido de resposta, o advogado Maurício Ruiz acompanha a produção deste debate para fazer o julgamento. Vamos então dar início ao debate. É com você, João Jabur. Obrigado, Maíra. Boa noite, candidata, candidato. Boa noite aos telespectadores, ouvintes. Vamos então ao debate, rapidamente. Vamos sortear qual candidato dará início com suas considerações. Eu vou pegar aqui desse aquário. O primeiro candidato a se apresentar neste debate será, na verdade, a candidata Suelen Rosim, que tem 1 minuto para iniciar. Primeiro eu quero dar uma boa noite a todos que estão conectados, você que está nos acompanhando. É um prazer enorme estar aqui. Temos tido alguns debates e entrevistas ao longo desse segundo turno que são extremamente importantes. Eu sou muito grata pela rica oportunidade de chegar junto com você nesse segundo turno e mostrar um pouquinho das propostas, um pouco da Suelen Rosim, um pouco do que nós queremos fazer por Bauru a partir de 2021. Será um espaço bastante democrático e importante nessa reta final, porque eu acredito que a sua decisão neste domingo é que vai decidir os próximos 4 anos de Bauru e eu quero muito fazer parte dessa história. Como jornalista, agora de uma forma um pouco diferente, né? Você me acompanhava sempre nas ruas, nos bairros e hoje na posição de candidata a prefeita. Então temos muito trabalho pela frente e eu espero, sem dúvida nenhuma, te representar, continuar te representando, mas agora na política. Então que nós tenhamos uma boa noite e muito obrigada pela oportunidade de representar você.
Agora nós passamos às considerações iniciais do candidato Raul, que tem 1 minuto. Boa noite a todos. Eu quero aqui agradecer também à população que me colocou aqui no segundo turno. Pela segunda vez, que há 4 anos atrás eu estava me opondo ao governo Gazeta, perdi a eleição no segundo turno para ele também. E agora, depois de 4 anos, estou novamente no segundo turno, tentando mostrar para a população de Bauru que aquele programa de governo que nós tínhamos apresentado há 4 anos atrás era o programa ideal para a cidade de Bauru. Eu espero que agora, nesse segundo turno, a população possa reconhecer que a nossa vez chegou para que possamos mostrar como podemos evoluir na área da saúde, da educação, do serviço social, do meu bairro mais bonito e principalmente na geração de empregos numa hora que nós estamos com a pandemia praticamente paralisando tudo. Então eu conto com vocês e vamos ao debate para podermos fazer a melhor escolha. Pois bem, vamos então à segunda parte deste primeiro bloco. A produção do debate selecionou 4 temas relevantes para a cidade, para que sejam feitas as perguntas entre os candidatos. Vamos ao sorteio do primeiro tema. O primeiro tema, que vai ensejar perguntas entre os candidatos, é o tema saúde. Agora eu vou sortear quem fará a primeira pergunta, que será feita pela candidata Suelen Rosim. Candidata, 30 segundos para a sua pergunta. Candidato, no seu plano de governo, o senhor comenta de criar um ambulatório de especialidades médicas, né? E no nosso plano de governo, nós queremos passar pela reorganização da saúde em Bauru com tecnologia, levando a infraestrutura necessária para os postos de saúde que nós já temos e preservar, por exemplo, as vagas de UTI no Hospital das Clínicas. Qual o seu objetivo e o seu projeto para Bauru com relação à saúde e a implantação desse ambulatório de especialidades? Quais recursos seriam possíveis para isso? Candidato Raul, 2 minutos para a sua resposta. Você que está em casa, me ouvindo nesse momento, que está aguardando vagas de especialidades no ambulatório no AME, sabe muito bem do que eu estou falando. Todas as vezes que é feita uma consulta no posto de saúde, o doutor que está lá atendendo como clínico geral solicita uma avaliação de especialista, você sabe muito bem quanto tempo demora para você conseguir uma vaga dessa. E só tem um jeito de resolver isso, porque senão você vai dividir essa fila de vagas com mais 39 cidades da região de Bauru. Bauru tem condições de ter o seu ambulatório de especialidades médicas. Bauru tem condição de implantar serviços especializados para ajudar o doutor que está lá no posto de saúde a fechar um diagnóstico seu. Imagina só aquela dor do lado direito que você não sabe o que é. Vai precisar fazer um ultrassom, vai precisar passar pelo cirurgião gástrico para ver se é vesícula que está com pedra ou não está, ou mesmo uma cólica renal, ou qualquer outra subespecialidade. É só dessa forma que você vai ser bem atendido. Você vai conseguir deixar de ficar esperando nas filas intermináveis. Quantas vezes, andando aí pelos bairros, vocês me mostraram encaminhamentos de 1, 2, 3 anos. Então não adianta tampar o sol com a peneira. Bauru precisa ter o seu ambulatório de especialidades. E aí sim, com um bom projeto de governo, com apoios políticos importantes, nós vamos credenciar esse ambulatório de especialidades junto ao SUS, para que possamos receber verbas suficientes para mantê-lo funcionando. É desta forma, com senadores lá em Brasília, temos 2 aqui apoiando a gente já, com vários deputados estaduais e federais, e o bom contato que nós temos com o vice-governador, que é do meu partido, você pode ter certeza que eu vou viabilizar um ambulatório médico de especialidades do município. E você que está sofrendo tanto, esperando as vagas aí no seu posto de saúde há 3, 4, 5 anos, vai ser atendido. Vamos agora à réplica com a Suelen, que tem 1 minuto. Com planejamento, com contato com os funcionários da saúde, com os médicos, nós vamos replanejar a nossa saúde em Bauru, passando pela organização.
Temos um desafio pela frente, a Covid ainda é uma realidade em Bauru e nós acreditamos que com o que nós temos hoje na casa, a gente consegue não só organizar a nossa saúde, mas dar à população um atendimento humanizado. Aquilo que realmente faltar dos nossos recursos, são 256 milhões no orçamento para 2021 na saúde, nós vamos sim buscar apoios de quem nós temos. Eu tenho certeza que ninguém fechará as portas para Bauru quando se tratar de recursos e melhorias na nossa saúde. Até porque nós estamos falando de uma cidade como Bauru, que recebe pessoas da região, uma cidade que precisa de um olhar humano e, acima de tudo, um atendimento, um serviço de qualidade prestado à população com humanidade. E eu tenho certeza que Bauru vai viver um novo cenário na saúde no nosso governo. Raul, 30 segundos para a sua tréplica. A importância dos leitos de UTI na cidade de Bauru e região não se discute. Quantas pessoas que estão necessitando dessas vagas ficam por horas ou às vezes dias aguardando uma vaga de UTI? Lá no Hospital das Clínicas, que está para ser inaugurado, tem 21 leitos de UTI. É necessário que o prefeito assuma o protagonismo aqui da região e coloque não só os leitos, os 21 leitos de UTI para funcionar, mas todos os 180 leitos daquele hospital para servir Bauru e região. Muito bem, agora vamos ao sorteio do segundo tema deste primeiro bloco de perguntas, respostas e tréplicas entre os candidatos. O tema agora será educação. Pela ordem, quem vai fazer a pergunta, pela alternância do sorteio já realizado, é o candidato Raul, que tem 30 segundos para formular a pergunta. Como a senhora pensa em não deixar acontecer mais a falta de manutenção das escolas municipais? Algumas delas acabaram indo ao chão, como a Santa Maria e mesmo a Pessaro, além de outras que estão com rachaduras e etc., colocando as nossas crianças em risco. Qual é a sua política para que isso não aconteça mais? Suelen, 2 minutos para a resposta. No meu governo, o nosso objetivo é fazer a manutenção das escolas, não apenas quando nós já temos o problema agravado. Teremos recursos limitados dentro da educação, mas com organização, com ajuste de gastos. Nós vamos fazer dinheiro sobrar e sim buscar outros recursos para conseguir manter as nossas escolas em ordem. Hoje nós temos sim uma grande dificuldade nas escolas, a manutenção e um desafio pela frente que é a retomada das aulas, deixar essas escolas estruturadas em Bauru para o retorno dos estudantes. Então nós faremos isso com uma manutenção corretiva, faremos isso acompanhando as escolas, visitando essas unidades, tendo um contato diário com não só os estudantes, mas com os profissionais de educação. Porque muitas vezes a gente não faz a manutenção adequada, você mal visita as escolas. No nosso governo nós queremos estar muito presentes para preparar escola a escola, toda essa estrutura para atender não só os nossos estudantes, mas também os nossos professores. Principalmente nesse período de retomada das aulas, em que o nosso desafio será voltar os estudantes para a sala de aula, dar segurança para os professores e deixar a estrutura dessas escolas o suficiente para que haja a segurança dos alunos e também dos profissionais. Faremos isso com recursos que nós temos, distribuindo melhor os nossos recursos na educação para que não sobre dinheiro como aconteceu anteriormente, 17 milhões de reais que não foram gastos como deveria, enquanto muitas escolas precisam não só de uma atenção especial, mas de um cuidado, um zelo e melhorias na educação como um todo. Raul, sua réplica é de 1 minuto. É muito importante que a manutenção dos prédios públicos escolares estejam sempre em ordem. Primeiro, por causa de segurança das nossas crianças. Além disso, nós tivemos um projeto aprovado por iniciativa da vereadora Chiara, que é do meu partido, obrigando o município a fazer isso com rotina. É importantíssimo que o prefeito possa fazer com que a Secretaria de Educação e a Secretaria de Obras possa se dar as mãos nesse momento. Não pode acontecer da Secretaria de Educação solicitar qualquer tipo de apoio logístico e operacional de uma secretaria e simplesmente você receber uma recusa porque não tem isso, não tem aquilo. Então, de forma importante, nós vamos fazer que as secretarias daqui para frente passem a se conversar. E elas se conversando, com ordem do prefeito,
Não é possível que uma rachadura, ou uma porta trincada, ou um azulejo caído não possa ser consertado de forma imediata. Suelen, 30 segundos para a tréplica. A manutenção, ela previne. A manutenção, sem dúvida nenhuma, prepara a escola para eventuais problemas que nós tenhamos. Se nós não acompanharmos com muito afinco isso, o que é pequeno se torna imenso. Então, eu com certeza vou acompanhar de perto, visitando as nossas escolas, integrando sim as nossas secretarias, para que nós tenhamos comunicação e de acordo com as necessidades dos profissionais, melhores condições de trabalho, para que o professor entre na sala de aula e tenha uma única coisa com que se preocupar, dar aula para os seus alunos. Vamos agora ao terceiro tema deste bloco, para que os candidatos formulem uma discussão entre si. O tema que eu acabo de sortear é desenvolvimento com geração de emprego e renda. Desenvolvimento com geração de emprego e renda, um tema longo, é o que vai ensejar agora. A pergunta inicial para a candidata Suelen, que tem 30 segundos. Nós sabemos que Bauru sofre muito com a falta de emprego, com o desenvolvimento de modo geral da cidade. Nós queremos desburocratizar, abrir a cidade para outras oportunidades. Queria saber do candidato quais serão os primeiros passos quando se fala em geração de emprego e desenvolvimento em Bauru. Raul, 2 minutos para a resposta. Nós vamos montar uma incubadora de empresas. Aquele jovem que está me ouvindo agora e tem a vontade de desenvolver a sua ideia, de ser um empresário, ele vai ter essa oportunidade. Na incubadora de empresa você vai ter um espaço onde você vai poder desenvolver totalmente aquele projeto que você sempre sonhou na sua vida e não vai pagar aluguel, não vai pagar energia elétrica. E a hora que o seu projeto estiver dando certo, você já está empregando, às vezes, o seu pai, às vezes está trabalhando com o seu irmão, com a sua irmã, de repente já começa a contratar mais pessoas. A partir daí você vai conseguir sair dali para um outro lugar lá fora, onde você vai ter o seu próprio prédio e vai conseguir desenvolver a sua empresa nos moldes como você sempre sonhou. Além disso, as startups. Nós queremos que os jovens possam também ter essa oportunidade. Nós vamos ter na prefeitura um local para abrigar todos os jovens que quiserem trabalhar na linha de startups. Também vamos fazer com que os jovens possam ter acesso aos cursos, principalmente na informática, para formar a mão de obra especializada que possa estar atendendo a toda a cidade de Bauru. Não podemos esquecer que os distritos industriais precisam ser remodelados, precisam ter uma infraestrutura mais adequada, que eles estão pedindo por isso. Muitas empresas estão querendo deixar a nossa cidade porque está sem espaço para expansão. Desta forma, nós queremos fazer com que o Distrito 5 se torne uma realidade, para que possamos dar mais espaço para essas empresas crescerem. Vou dar um exemplo muito simples, como a prefeitura é lenta na hora de agir. A Plazult, uma empresa genuinamente bauruense que nasceu aqui, está lá precisando fazer uma subestação de energia. Há 2 anos ela está aguardando um parecer da prefeitura para fazer isso. No meu governo isso não vai demorar, isso vai ser urgente, vai ser rápido. Desta forma ela vai investir, ela vai construir a sua subestação e com isso ela vai conseguir com mais energia fazer outro barracão e produzir muito mais, empregando muito mais gente, além dos seus 1.800 funcionários que ela já emprega hoje. É assim que se faz. Suelen, 1 minuto para a réplica. Nós vamos passar por 3 pontos importantes para tornar Bauru muito mais atrativa. O objetivo é, sem dúvida, reduzir impostos. Por quê? Porque a gente reduz impostos para que as empresas tenham manutenção dos empregos e isso é possível. Então, propor a redução de impostos para que a empresa tenha não só interesse, mas queira vir para Bauru porque nós oferecemos uma condição especial. Um segundo ponto é a nossa eficiência burocrática. Todo o sistema burocrático da prefeitura, desde o acesso a um alvará, desde o acesso de informações à prefeitura, isso precisa ser muito mais transparente. Nós precisamos abrir a cidade, abrir as nossas informações para que a empresa que queira se instalar descubra que é acessível e o nosso trabalho também é eficiente. E um terceiro ponto, revitalizar a nossa área central de Bauru, o nosso comércio local, dar vida ao nosso comércio local e atrair novas empresas. Não dá para ficar no gabinete esperando a empresa nos procurar, nós faremos isso com muita excelência e com muita insistência para mostrar que vale a pena investir em Bauru. Tréplica de 30 segundos, Raul. De posse do 5º distrito, vocês podem ter certeza que as empresas que estão querendo sair de Bauru, que eu visitei várias,
e algumas não estão com mais espaço para poder se expandir, elas não vão sair daqui. Todo mundo sabe o que está acontecendo com várias empresas. A Mondelez foi embora. Algumas estão indo aqui para a cidade de Agudos, bem pertinho, porque não tem espaço para poder crescer. No nosso governo, o Distrito 5 vai fazer com que nunca mais uma empresa saia da cidade de Bauru. Isso vai ser feito com rapidez e eficiência. Muito bem, vamos agora ao sorteio do quarto tema deste bloco. O tema que restou aqui é exatamente infraestrutura urbana. Este é o tema que vai encerrar esta rodada e quem vai fazer a pergunta é o candidato Raul e que tem 30 segundos para isso. Candidata, qual que é a sua proposta, principalmente para facilitar a vida das pessoas nos mais diversos bairros da cidade? Candidata Suelen, 2 minutos para a resposta. Eu tive o privilégio de, por conta também na minha profissão e também de um interesse meu de percorrer a cidade, de ter contato com a população e hoje, infelizmente, nós não temos o básico. Falta o básico, limpeza pública, infraestrutura com relação ao asfalto, a mobilidade urbana. As pessoas perguntam e reclamam que não conseguem sair de casa com segurança, né? Você tem os 4 cantos, bairros como Manchester, como Tangarás, que precisam de uma infraestrutura e mais qualidade de vida, aquilo que é de direito. Então, o que nós vamos fazer é ajustar o nosso orçamento. Com o nosso ajuste de orçamento, nós vamos começar a pensar em sobrar dinheiro. Não será muito, porque não dá para fazer milagre. Mas existem recursos importantes que onde os meus braços alcançarem, nós vamos para levar asfalto para os bairros, para levar infraestrutura necessária, para manter a cidade reestruturada, manter a cidade limpa, tratamento de esgoto, são pontos importantes que nós já sabemos, o diagnóstico já foi feito. E agora o que a gente vai fazer é trabalhar em união com os nossos próprios funcionários, alcançar as demandas, melhorar os nossos equipamentos que nós temos hoje para conseguir suprir a necessidade dos nossos bairros. Os recursos nós vamos buscar e com o nosso ajuste da casa mesmo, aquele ajuste necessário que a gente faz para conseguir atender a casa como um todo, nós faremos, para que os bairros de Bauru não sejam esquecidos. Eu sempre digo assim, que no meu governo nós não teremos bairros esquecidos, não teremos bairros com aquela parte asfaltada e uma rua só sem asfalto, que demonstra, sem dúvida nenhuma, uma falta de planejamento. Com toda certeza, esses bairros serão assistidos por mim, pela nossa equipe de trabalho. Então, ninguém fica para trás. Levar a infraestrutura será um dos nossos princípios básicos para a nossa cidade. 1 minuto para a réplica, Raul. Você que está me ouvindo aí, que mora lá no Jansante, há quantos anos você está esperando pela infraestrutura tão sonhada? Você pode ter certeza que eu fui aí, andei com vocês pelo bairro, eu sei o que está faltando de toda a infraestrutura. E isso vai acontecer no meu governo. Também quem está morando ali por todas as regiões onde você tem que transpor os rios, os córregos. Vou dar um exemplo. Quem está na Pousada, por exemplo, e tem que levar o filho do Jardim Helena ou do próprio Vanuir, para o lado de cá na Pousada, você tem que dar a volta lá pelo Gasparini. Você sabe do que eu estou falando. E o que vocês tiveram que fazer? Organizar uma passarela, uma pinguela para poder levar os filhos na escola. E aquele velho problema, no dia de chuva, quase impossível de fazer isso. Isso poderia ser muito bem resolvido com uma ligação entre bairros. Uma simples ligação de um bairro para o outro ia facilitar toda a vida dessas pessoas. Nós vamos fazer isso pela cidade toda, nos mais diferentes lugares. Suelen, 30 segundos para a tréplica. Eu garanto a você que nós vamos fazer o dever de casa, o básico, porque hoje, infelizmente, nós sofremos pelo básico. Falta de asfalto, problemas nas calçadas, bairros com pouca iluminação, que você sofre para chegar do trabalho, chegar na sua casa em segurança. Então, a garantia, o compromisso, não é promessa não, gente, é o compromisso de levar a infraestrutura que você merece no seu bairro. Nós não vamos esquecer ninguém. Muito bem, com esta rodada de perguntas temáticas, nós encerramos o primeiro bloco deste debate, promovido pela TV Unesp, TV Câmara e Jornal da Cidade com seus parceiros. Maíra.
Obrigada, Jabur. E no próximo bloco, os candidatos respondem a questões de jornalistas convidados dos veículos de comunicação de imprensa aqui em Bauru. Voltamos já à TV Unesp nas eleições municipais 2020. Estamos de volta ao vivo com o debate das eleições municipais 2020, aqui nos estúdios da TV Unesp, a candidata Suelen, do Patriota, e o candidato Raul, da coligação Mudança com Verdade. Vamos às regras deste segundo bloco. Neste segundo bloco, o debate será dividido em 3 blocos. No primeiro, os candidatos se apresentam e fazem as considerações iniciais. Na sequência, os candidatos fazem 2 perguntas entre si de modo alternado sobre temas definidos previamente pela produção deste debate e sorteados durante o bloco. Pedimos desculpa que foi exibido o VT do bloco anterior sobre as regras do primeiro bloco. Este bloco, ele conta com a participação de 6 jornalistas convidados da imprensa bauruense. E é importante informar a quem está nos assistindo que esses jornalistas, eles estão aqui na TV Unesp em uma sala ampla, respeitando o distanciamento social e o uso de máscara, conforme as recomendações sanitárias de enfrentamento à pandemia da Covid-19, estabelecidas pela OMS e pelo Comitê Unesp Covid-19. Assim que o João Jabur, mediador desse debate, fizer o sorteio e apresentar a ordem estabelecida para qual candidato cada um dos jornalistas fará a sua questão, esse jornalista se dirige a uma outra sala aqui no prédio da TV Unesp, onde está uma câmera e só aí ele vai tirar a máscara. O microfone que eles vão utilizar será higienizado após cada pergunta. Vamos então à apresentação da ordem dos jornalistas e ao sorteio de quem inicia o bloco com o jornalista João Jabur. Obrigado, Maíra. Nós vamos agora sortear, antes de mais nada, qual candidato começará respondendo às questões dos jornalistas. Eu estou aqui já em mãos com a bolinha do candidato ou da candidata Suelen Rosim. A Suelen Rosim responderá à primeira pergunta dos nossos jornalistas. Em um sorteio prévio na presença dos candidatos e da produção deste debate, ficou definido que os jornalistas Lucas Mendes, Júlio Penariol, Thiago Navarro devem dirigir suas perguntas à candidata Suelen Rosim. E os jornalistas Janice Sato, Nelson Gonçalves e Lidiane Oliveira farão suas perguntas ao candidato Raul. Portanto, eu convido então o jornalista Lucas Mendes para sua questão à candidata Suelen. E o Lucas tem 1 minuto para isso. Boa noite a todos e todas. Candidata Suelen, Bauru é palco para uma ideia bastante atrasada de planejamento urbano, que aqui é conhecida como destravamento, que nada mais é do que flexibilizar leis para atender os interesses da especulação imobiliária. Além de fragmentar a cidade, excluir e segregar os mais pobres, o destravamento e a ocupação do solo em áreas de proteção ambiental podem impactar o abastecimento de água, porque afetam as zonas de recarga dos aquíferos, contribuindo para o assoreamento e para a contaminação dos rios. O Plano Diretor de Águas prevê captação no Ribeirão Água Parada como uma alternativa de abastecimento para Bauru. Esse rio fica numa das 3 APAs que foram atingidas pelo destravamento. A candidata vai fazer alguma coisa para frear esse destravamento que prejudica os bauruenses e tem algum plano para voltar a proteger as APAs e os rios da cidade? Obrigado, Lucas. A candidata Suelen tem 2 minutos para a sua resposta. Lucas, você falou bem, nós precisamos sim, eu acredito muito no equilíbrio entre as leis. Então, a gente precisa sempre preservar aquilo que tem que ser preservado, mas nós temos um grande desafio pela frente quando a gente fala de água em Bauru. E quando eu falo de equilibrar as leis, destravar o município de certa forma, mas também preservar o meio ambiente, preservar as áreas verdes já estabelecidas em lei, inclusive. Então, o que nós faremos é abrir sempre um diálogo com pessoas técnicas
próximas para nós, sem dúvida nenhuma, encontrarmos o equilíbrio entre essas duas questões. Nós precisamos hoje, sofremos muito com o abastecimento de água em Bauru, que é um grande desafio, que passa, assim, pelo primeiro momento, um planejamento, uma reorganização do nosso departamento de água e esgoto, o cuidado, o zelo com o Rio Batalha, que não passa só por Bauru, passa também por outras cidades da região, por outras propriedades. Então, se abre um diálogo em que todos dão a sua contribuição para a gente rever o que precisa ser revisto e colocar a cidade no que eu chamo de equilíbrio. Então, são dois pontos importantes que nós precisamos analisar, cuidar e ter um olhar atento. Bauru precisa sim se desenvolver, mas Bauru também precisa ser responsável. Isso passa, por exemplo, com o término da nossa estação de tratamento de esgoto, isso passa, por exemplo, com a consciência e a educação ambiental, isso passa por planejamento e nós vamos contar com pessoas que, sem dúvida nenhuma, trarão para nós suporte para que nós possamos fazer as escolhas de acordo com o que Bauru precisa. E sim, revogando leis que forem possíveis e da nossa alçada, nós faremos para que a gente consiga encontrar o equilíbrio nessas duas frentes em Bauru. Raul, você tem 1 minuto para um comentário sobre essa resposta. Bauru encomendou um plano diretor de águas e esse plano diretor de águas ainda não está sendo seguido. Ele prevê uma captação a mais de água no Rio Batalha, a 23 quilômetros de distância onde é a captação hoje existente. Retira-se do Rio Batalha hoje 550 litros de água por segundo. E o preconizado pela CETESB seria de 317 e já diminuiu um pouquinho para 290 e poucos litros de água por segundo. É importante que saibamos que uma parte da cidade de Bauru consome água mineral, água de poços artesianos. A água retirada do Batalha equivale a 10 poços artesianos. Se não construirmos, pelo menos de forma rápida e eficiente, alguns poços, principalmente na região do Ouro Verde e Jardim Ferraz, e ali no Parque Viaduto, na próxima estiagem, vocês podem ter certeza que todo mundo que depende do Rio Batalha vai estar novamente sofrendo com a falta d'água. E nós vamos iniciar isso logo em janeiro, para que possamos chegar no final do ano e não faltar mais água para ninguém. Suelen, 30 segundos para a sua tréplica. Eu falo sempre que essa questão da água que atinge a cidade há muito tempo passa pela base do planejamento, da pessoa certa, no lugar certo. Então, o meu compromisso com a cidade é fazer o que for necessário para que você não sofra mais. Uma das principais reclamações que nós temos, e vi isso enquanto profissional na rua, enquanto repórter, vivo isso hoje na política. E a garantia e o compromisso é que nós faremos isso com tempo hábil, com planejamento, para colocar Bauru realmente fora das más notícias com relação à falta d'água e ao cuidado com o meio ambiente de modo geral. Agora quem responde à questão feita por um jornalista é o candidato Raul. E a primeira jornalista a perguntar é a Janice Sato, que tem 1 minuto para essa questão. Boa noite, Jabor. Boa noite a todos os candidatos, ao pessoal que está nos assistindo agora. Doutor Raul, o senhor, no seu plano de governo, o senhor coloca posicionar Bauru como cidade inovadora. Quais são os caminhos que o senhor pretende trilhar para que a cidade realmente consiga, né, esse sucesso? Se seria criar incentivos para a população que está hoje desempregada, para que ela possa se recolocar no mercado de trabalho, ou então apoiar e dar subsídios às incubadoras, startups, como o senhor comentou no primeiro bloco, e também a geração de curtos, né, de pequenos e médios negócios, que hoje são o que mais gera o PIB aqui no município. Obrigado, Janice. Candidato Raul, 2 minutos para a resposta. Nós estamos localizados no centro do estado de São Paulo. Isso já é uma vantagem muito grande. Temos um posto internodal que podemos estar utilizando a hidrovia para também ajudar no transporte. 5 rodovias cortam a cidade de Bauru. 5. Você tem 3 ferrovias cortando a cidade de Bauru. E recentemente a Rumo, querendo abrir mão da parte leste-oeste, grupos empresariais estão querendo reativar essa linha da Sorocabana. Além disso, nós temos um aeroporto de passageiros e cargas. Esse aeroporto pode ser o grande diferencial da cidade de Bauru se fizermos os investimentos necessários, se o prefeito de Bauru assumir o protagonismo que é necessário para que esse aeroporto realmente se torne um aeroporto de cargas e passageiros, através de incentivos, fazendo com que o governo do estado nos ajude a que eles tenham a eficiência necessária, aumentando a pista em mais 600 metros, como algumas pessoas dizem, e aumentando também a sua espessura em 10 centímetros.
Isso faria com que qualquer tipo de avião pudesse descer aqui. Além disso, uma notícia que eu tive muito boa. A nossa aduaneira aqui é uma das mais bem vistas no Brasil. Teve essa notícia pelo Coronel Tadeu, que é deputado federal, e fiquei muito contente com isso. Bauru, com certeza, se continuar nessa linha, se continuarmos aproveitando a posição geográfica, a estrutura que está aqui, podendo ter o Distrito 5, atraindo empresas de grande porte, fazendo com que as nossas empresas, ao invés de deixar a cidade de Bauru, possam crescer ainda mais e se tornar grandes empresas de referência, a cidade de Bauru vai conseguir gerar empregos não só para os nossos, mas também para uma grande parte da população vizinha. Aí sim, nós teremos a cidade como um polo de referência em todas as áreas. Já é na área da saúde e ela pode se tornar também na área industrial. Bauru recolhe apenas R$1.700.000 por ano de IPI, de impostos industrializados. É muito pouco uma cidade como Bauru. Muito bem. Suelen, 1 minuto para o seu comentário. Nós somos a maior cidade do Centro-Oeste Paulista, referência para muitas cidades da região, mas perdemos muitas vezes porque não abrimos a cidade, não abrimos a cidade para novas oportunidades. Então, no nosso governo, a gente vai buscar empresas, nós vamos buscar recursos. Há muito a ser feito e temos muito a oferecer. Então, o que a gente vai fazer é propagar tudo que nós temos a oferecer para que Bauru tenha o seu espaço, o seu protagonismo, que ela tenha o que ela realmente merece. Então, sim, reduzir os nossos impostos, encontrar empresas parceiras que queiram ingressar os nossos jovens, que precisam tanto de um espaço, e fazer de Bauru uma cidade inovadora, uma cidade tecnológica. Mas, para isso, nós precisamos modernizar da prefeitura para frente. E esse é o meu compromisso, modernizar da nossa prefeitura para que ela esteja pronta para levar esse desenvolvimento para os 4 cantos da cidade. Raul, 30 segundos para a sua tréplica. Quero mostrar para a população que está nos ouvindo como é importante você ter indicadores técnicos e saber para onde você vai. O ICMS na cidade de Bauru responde por R$215 milhões por ano. O Fundo de Participação do município, 77 milhões. O IPI de exportação, 1.700.000. Então veja que o ICMS hoje é a maior receita do município, seguido do ISS e do IPTU. Bauru precisa se tornar uma cidade industrializada para a gente poder ter muito mais renda, principalmente nos IPIs. Vamos agora à segunda pergunta à candidata Suelen. E quem vai fazê-la é o jornalista Júlio Penariol, em 1 minuto. Boa noite a todos, boa noite, candidatos. Candidata Suelen, gostaria de falar sobre esporte, mais especificamente sobre o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte. A gente sabe que esse fundo hoje é o principal instrumento de apoio financeiro às modalidades amadoras aqui em Bauru. A gente sabe que por esse fundo hoje cerca de 6 mil bauruenses, principalmente jovens e crianças, podem praticar as modalidades e principalmente podem disputar as competições esportivas, que são muito importantes para o desenvolvimento das crianças. O problema é que a verba destinada a esse fundo é muito baixa, ela variou aí entre 700 mil e 1.400.000 nos últimos anos, sendo que em 2020 foi de 0 por conta da pandemia do novo coronavírus. Minha pergunta então é, qual a sua proposta para o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte, para aumentar esse valor e propiciar que mais crianças e jovens possam praticar esporte aqui na nossa cidade? Obrigado, Júlio. Suelen, 2 minutos para a resposta. Bom, hoje o nosso orçamento de esporte é extremamente limitado. Então, nós temos o que nós arrecadamos, dá para fazer o serviço de casa. E aí faltam investimentos no nosso esporte local. Investimento esses que passa por os nossos estádios que precisam de manutenção, desde até mesmo documentação legalizada, transporte dos nossos atletas são bastante precários. Houve muitos atletas e muitas pessoas envolvidas no esporte em Bauru. É lógico que com esse orçamento nós vamos fazer o dever de casa e vamos precisar buscar recursos. Mas isso a gente faz com bons projetos. Então nós vamos valorizar os nossos atletas locais, o nosso futebol amador, os nossos atletas de diversas modalidades. O que nós precisamos é ter um olhar atento, percorrer todos os nossos pontos de esporte na cidade, levar isso, melhor infraestrutura para esses bairros,
falta manutenção, faltam equipamentos para os treinos. Então, sim, o nosso orçamento é justo, mas a gente com toda certeza vai ter braço suficiente para fazer com que os nossos projetos já existentes sejam ainda mais fortalecidos. E a gente faz isso ouvindo os nossos atletas, reconhecendo as nossas necessidades e o nosso erro de planejamento. Aquela manutenção que não se faz, aquele incentivo ao esporte local que não se faz. Então, ao longo dos anos, Bauru sucateou o esporte, ficou como uma pasta esquecida, o que a gente não vai fazer no nosso governo, que é priorizar, sim, dentro do nosso orçamento, mas também buscar ajustes e organizar o nosso esporte para que os atletas tenham condições de treinar, tenham condições de viajar para outras competições, porque hoje, infelizmente, a situação está bastante complicada. E nós temos esse compromisso de manutenção, de zelo, de cuidado e principalmente de reconhecimento. Raul, 1 minuto para seu comentário. Além do esporte amador na cidade de Bauru, no que tange ao futebol, nós temos mais 20 modalidades esportivas que são beneficiadas com agentes que vão lá ajudar somente crianças carentes a ter as suas atividades. É muito importante que essas atividades também pudessem ser realizadas no contraturno das escolas. E para isso, o governo municipal, o prefeito, ele tem que entender que o esporte também educa. O esporte consegue tirar essas crianças da rua. E pode ter certeza que no meu governo nós vamos aumentar os valores necessários para que essas 20 modalidades esportivas também tenham os mesmos privilégios que outras modalidades que estão também na Secretaria de Esporte. Um exemplo muito bonito de ser seguido, a BDA. São 5.000 crianças que eles executam as mais diversas atividades. Essas crianças chegam aí para a Itália para competir. Uma coisa muito bonita que precisa servir de exemplo aqui na cidade de Bauru e a Prefeitura fazer da mesma forma. Suelen, 30 segundos para a tréplica. Esporte nos bairros é extremamente importante, essencial, passa sim pela educação dos nossos jovens, mas infelizmente a nossa realidade hoje de estrutura é péssima. Hoje as crianças não conseguem praticar esporte nos bairros e muito menos nas escolas, então nós faremos a manutenção. Nós vamos levar a nossa equipe para arrumar o que precisa ser arrumado, para deixar fazer os ajustes necessários na estrutura dos nossos estádios, na estrutura nas nossas quadras, na estrutura dos nossos bairros, porque é onde as crianças estão. Tempo, candidato. Agora eu convido o jornalista Nelson Gonçalves para fazer a segunda pergunta dos jornalistas ao candidato Raul. Nelson tem 1 minuto. Boa noite. Candidatos, governar é fazer escolha. Essa pergunta vale para ambos na réplica. De um lado, hoje está em regulamentação um projeto de lei que retira recursos da ordem de R$900 mil por mês no topo da alíquota, de 22% para 28% da cota patronal, da área de educação só do magistério, para reforçar o caixa do fundo de previdência do servidor. Se governar a escolha, se o prefeito mantiver esta lei, ele retira recursos da educação e reforça o caixa do servidor, fica de bem com o funcionalismo. Se fizer o inverso, ele escolherá enfraquecer o caixa do servidor. Em outra ponta, se ele não fizer a revisão do plano de cargos, carreiras e salários que o atual governo se esquivou, ele aumenta o vegetativo da folha, mesmo que não dê reposição salarial. E se fizer, ele escolhe poucos em detrimento do todo, que ganha muito pouco e não tem nem a reposição salarial. Qual será a sua escolha? Obrigado, Nelson. Raul tem 2 minutos para a resposta. Durante esse período que nós estivemos em campanha política, muitas foram as críticas e o desejo dos servidores públicos em relação a revisões pontuais no PCCS. É importante que o prefeito possa sentar com o sindicato e os servidores nas mais diferentes áreas da prefeitura e possa, sim, fazer as revisões que eles estão solicitando. Desta forma, poderemos enviar para a Câmara Municipal uma nova alternativa de revisão do PCCS. É claro que é uma situação bastante delicada, porque envolve o limite prudencial de gastos. A única forma de resolver isso sem ferir o limite prudencial é conseguirmos ter uma política pujante na cidade, a ponto de termos um grande desenvolvimento, fazer com que as
moradias na nossa cidade possam aumentar. Tem mais de 30 mil pessoas necessitando de uma moradia. Se construirmos essas casas, você passa a receber IPTU. Se as empresas vierem para cá, você passa a receber mais ICMS. Ou seja, nós temos que aumentar a arrecadação do município e fugir do limite prudencial. Fugindo do limite prudencial, além das revisões do PCCS, você vai poder repor aquilo que é direito do servidor público, que é a sua reposição salarial. Porque é o que está acontecendo nos últimos anos, é exatamente uma perda do poder aquisitivo. Pelo simples fato de existir uma lei federal que não deixa que o município possa dar o aumento além do permitido do limite prudencial, que seria próximo de 52%. É desta forma, aumentando a arrecadação do município, junto com os servidores fazendo economia nas próprias pastas, é que a gente vai se distanciar do limite prudencial. Aí o prefeito vai ter condição de sentar com os servidores, repor a inflação e fazer as revisões do PCCS tão desejados pela categoria. Suelen, 1 minuto para comentar. O primeiro passo com o funcionalismo público é o extremo diálogo, é a proximidade, até porque eu sempre falo assim, a cidade só funciona com o servidor público do lado da prefeita, com o servidor público caminhando ao nosso lado. Nós sabemos os grandes desafios financeiros que nós teremos, o nosso limite de gastos com isso, mas o diálogo, a transparência será sem dúvida um grande diferencial para a nossa caminhada. Eu falo, não estou aqui para destruir direito de ninguém, pelo contrário, para preservar o que é direito do funcionário público e manter esse direito e sim, o que estiver ao meu alcance, o que estiver ao alcance da prefeitura, nós faremos. Além, é lógico, de melhores condições de trabalho, de ouvir os funcionários públicos, de abrir um extremo diálogo. Se nós trabalharmos com diálogo e transparência, eu tenho certeza que nós vamos driblar situações sim e faremos juntos escolhas que forem boas para o funcionário e que forem possíveis para a prefeitura também. Raul, 30 segundos para a sua tréplica. Por isso que eu digo para vocês, a Indurb no meu governo não será terceirizada, porque eu tenho certeza que, caminhando com ela, eu vou conseguir fazer só ali R$1 milhão de economia por mês, simplesmente com o nosso aterro sanitário em posse da prefeitura. E o DAI também não será terceirizado, porque o DAI consegue produzir o seu próprio dinheiro e com essa renda nós podemos fazer investimentos por toda a cidade para que não haja mais falta d'água. Portanto, essas duas categorias, DAI e Indurb, não serão privatizadas no meu governo. Tempo, candidato. Agora vamos para a terceira questão de jornalistas, a candidata Suelen. E quem faz a pergunta é Tiago Navarro, que tem 1 minuto para isso. Muito boa noite, Jabur. Boa noite aos dois candidatos. A minha pergunta envolve a estação de tratamento de esgoto AET Vargem Limpa. 2 pontos. O primeiro, o que a candidata, e depois extensivo ao candidato no comentário, vai fazer para concluir a obra. E depois da obra concluída, o que vai ser feito com o fundo de tratamento de esgoto, tendo em vista que há R$170 milhões nesse fundo e a estimativa é que após a conclusão da obra, pelo menos R$120 milhões ainda estejam disponíveis. Então, se esse dinheiro vai ser usado para a manutenção da ET por vários anos, ou se o candidato pretende usá-lo aí para obras de abastecimento de água, drenagem, estrutura urbana, e se esta for a opção, se vai haver uma discussão com a Câmara apenas ou uma consulta popular, tendo em vista que foi a população que pagou por estes recursos ao longo de 14 anos. Obrigado, Tiago. Suelen, você tem 2 minutos para a sua resposta. A estação de tratamento de esgoto virou um sonho de muitos bauruenses e, infelizmente, as notícias dos últimos anos não foram muito boas, né? Uma estação que passou por uma série de problemas estruturais, erros de planejamento. Então, primeiro eu defendo ir a campo, ir até a estação, até a empresa que hoje é responsável pela finalização das obras, para saber exatamente qual a condição e o tempo que nós ainda teremos que esperar para que essa estação seja colocada para funcionar. Então eu falo que eu quero ser a prefeita que não vai só inaugurar, mas que vai colocar a estação para funcionar na cidade. Porque aí sim a gente começa a pensar em uma Bauru de acordo com outros municípios. Uma cidade que trata o seu esgoto. Então nós vamos rever o que precisa ser revisto e cobrar com afinco para que as obras sejam concluídas. E também evitar que em qualquer outro projeto da prefeitura nós tenhamos erros básicos, desde a contratação até quem realmente faz o negócio funcionar. Essas escolhas são importantes para qualquer coisa que você vai fazer com o dinheiro público. E a ET, infelizmente, entrou no pacote de falta de planejamento. Começa errado,
termina errado e traz grandes complicações. Então a gente quer resolver a estação de tratamento de esgoto finalmente, que é um sonho de muitos bauruenses e tem muito a ver com o desenvolvimento da cidade. E é lógico que com o dinheiro é muito bom ter esse valor para abrir sim com a população, mas eu acredito muito nos investimentos básicos que serão necessários em obras de infraestrutura. Então é um dinheiro que será sim discutido e aberto com a população, com os vereadores, discutido. Eu falo serviço e trabalho, onde gastar não vai faltar com toda certeza. Raul, 1 minuto para comentar. Em relação à estação de tratamento de esgoto, você precisa chegar lá e saber quanto eu ainda tenho de dinheiro para pagar para essa construtora. Segunda coisa, o que falta para ela entregar esta obra? Ela tem condição, depois de avaliar essas duas situações, de terminar a obra com o dinheiro que eu ainda tenho para pagar para ela? Se não tiver, nós vamos ter que fazer uma revisão, uma discussão dentro dessa linha. E aí, terminar a obra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, uma vez terminada a obra, esta obra ela vai ter que ser tocada. E para ela funcionar, eu defendo uma PPP do tratamento de esgoto. Até porque, para nós não cairmos na correção do limite prudencial novamente, inchando mais ainda a prefeitura com outros tipos de despesas. Uma vez feito isso, você tem a liberação do fundo de tratamento de esgoto. E esse dinheiro vai ter que passar por um plebiscito e a população vai decidir. Minha sugestão é que esse dinheiro seja aplicado na falta d'água da cidade de Bauru e nós nunca mais teremos falta d'água. Suelen, 30 segundos para a tréplica. Um compromisso que eu faço com vocês hoje é que a estação de tratamento de esgoto será uma das nossas prioridades. Acompanhar com transparência, levar os erros que aconteceram durante esse processo e cobrar que essa empresa conclua a estação de tratamento de esgoto. Isso é muito transparente com a população, com quando, em que momento isso será possível. E mais uma vez eu reforço, evitar que em outras coisas da prefeitura nós enfrentemos o mesmo problema de falta de planejamento e de más escolhas. Agora eu convido a jornalista Lidiane Oliveira para fazer a terceira e última pergunta ao candidato Raul, e a Lidiane vai ter 1 minuto para isso. Boa noite, Jabur. Boa noite, candidatos. Boa noite a todos. Candidato, na política da cidade, o que muito se discute há alguns anos já é o futuro da gestão do lixo. Na semana passada, a Câmara Municipal sobrestou o projeto do Executivo para delegar via concessão o manejo dos resíduos sólidos aqui na cidade. Nós temos 2 pontos com relação ao PPP do lixo. Um deles é a modelagem, um estudo técnico foi feito pela Caixa Econômica Federal e caso a PPP não seja implementada, o custeio desse estudo técnico é de R$4 milhões aos cofres públicos municipais. O segundo ponto é a instituição de uma tarifa. Existe uma discussão sobre a composição desse tributo à população, se seria uma tarifa única no valor aproximado de R$20, ou então se essa tarifa seria formada a partir do consumo de água das residências. Essa discussão, caso a proposta não seja aprovada agora ainda nesse final de ano, deve ficar para a próxima legislatura da Câmara e para o próximo prefeito. Qual é a sua proposta? Obrigado, Lidiane. Raul, 2 minutos para responder. Então, apesar da Caixa ter contratado uma empresa para fazer isso, esse projeto não me contentou em todas as circunstâncias. Até porque não está previsto ali a possibilidade de nós termos uma usina de lixo. Por que não está previsto ali? Grandes cidades da Europa utilizam o lixo para produzir energia, para produzir adubo. Isso não está previsto, eles estão colocando ali para a gente continuar enterrando o nosso lixo. Então, uma das coisas que eu gostaria de fazer uma revisão nesse projeto é exatamente ver o que nós vamos fazer com o nosso lixo. Nós podemos, além dos lixos recicláveis, para as mais diversas cooperativas que estão na cidade, com muita gente empregada sobrevivendo com lixo, nos ecopontos inclusive, nós também podemos estar utilizando os detritos de construção civil, principalmente para você ter aqueles restos, como se fosse aquela raspa de asfalto, que você poderia estar usando aí nas nossas estradas rurais. São mais de 300 quilômetros de estradas rurais que vão escoar a produção de mais de 800 famílias aqui na cidade de Bauru. Poderia estar muito bem sendo utilizado essa usina de beneficiamento dos resíduos sólidos também, em termos de construção civil. Então, eu defendo que, principalmente, tenhamos o nosso aterro sanitário próprio da Prefeitura. Com isso, na minha conta, nós vamos economizar R$1 milhão por mês. E fazermos o aterro sanitário em PPP, o gerenciamento do aterro sanitário.
Eu quero fazer com que a Endurbe continue sendo uma prata da casa. São mais de 800 famílias que sobrevivem ali na Endurbe. Transformar a Endurbe numa autarquia, fazer com que ela possa prestar mais serviços para a prefeitura e não terceirizá-la. Eu acho que é a forma como a gente tem para criar mais empregos na cidade. Se eu estou aqui defendendo criar mais empregos na cidade, por que eu vou defender uma terceirização da Endurbe? Eu quero que ela fique, sobreviva e preste mais serviços à população. E só tem um jeito. Não podemos fazer com que a coleta passe nessa PPP. Suelen, 1 minuto para o seu comentário. Eu acho importante de defender e dividir isso, né? Dividir a responsabilidade e o trabalho e garantir aos funcionários da Endurbe que nós teremos sempre o diálogo extremamente aberto para aquilo que seja necessário. E bom, nós estamos aqui para destruir nada, pelo contrário, nós estamos para fortalecer o que nós temos e vocês terão essa garantia. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente precisa reorganizar toda a nossa questão do lixo na cidade, fazer a revisão necessária. Então, de minha parte, nós vamos nos debruçar diante da situação e fazer o que for melhor para o município, pontuando sempre, mantendo os nossos funcionários e resolvendo todas essas questões do lixo, fortalecendo também as nossas cooperativas que são tão importantes nesse processo. Nós vamos trabalhar com o que nós temos na casa, vamos fazer as revisões necessárias, melhorar os nossos equipamentos, que hoje uma das principais reclamações é o sucateamento dos equipamentos hoje da Endurbe. Nós teremos diálogo aberto e necessário com a Endurbe para melhorar esse serviço. Raul, 30 segundos para a tréplica. Uma usina de produção de energia elétrica a partir do lixo, ela pode se tornar viável. Isso é possível. E nós temos que começar esse sonho. Tem sistemas de pirólise que capta até mesmo aquele lixo que está lá enterrado no aterro sanitário. Olha quantos anos nós enterramos lixo ali no aterro sanitário. Existem projetos onde você utiliza a matéria orgânica que já decompôs, com aquele lixo que está enterrado, você coa ele e também vai produzir energia. Olha quanta energia está enterrada aqui na cidade de Bauru e isso vai ser utilizado. Com esta discussão sobre o lixo, nós encerramos este segundo bloco do debate promovido pela TV Unesp, TV Câmara e Jornal da Cidade. Maíra? Obrigada, Jabur. Obrigada ao jornalista Júlio Penariol, da TV Unesp, Janice Sato, da Rádio Unesp, Nelson Gonçalves, da TV Câmara, Lidiane Oliveira, da Rádio Câmara, Lucas Mendes, do Jornal 2, pela participação, e Thiago Navarro, do Jornal da Cidade, pela participação aqui neste bloco. Nós vamos para mais um intervalo e no último e terceiro bloco deste debate, os candidatos perguntam entre si com questões de temas livres. TV Unesp nas eleições municipais 2020. Estamos de volta ao vivo com o debate das eleições municipais 2020 para a Prefeitura de Bauru. Esse debate faz parte de um pool de comunicação com transmissão simultânea pela TV e Rádio Unesp, pela 87 FM, Jornal 2, Facebook e site do Jornal da Cidade, Rádio e TV Câmara e YouTube da TV Unesp. Neste bloco, então, vamos conhecer as regras. Cada candidato fará 3 perguntas de temas livres ao adversário de modo alternado. A pergunta deve ser feita em 30 segundos, o tempo de resposta é de 2 minutos, réplica de 1 minuto e tréplica de 30 segundos. Após a rodada de perguntas, cada candidato tem 2 minutos para suas considerações finais. Vamos ao sorteio do candidato que inicia essa rodada final de questões. É com você, Jabur. Obrigado, Maíra. Vamos sortear então quem é que vai começar perguntando nesta rodada de temas livres. Candidato ou candidata que fará a pergunta inicial é Suelen Rosim, que tem 30 segundos para isso. Quando a gente fala de segurança pública em Bauru, a gente sabe que já há um projeto de monitoramento, que no meu governo nós queremos colocar esse monitoramento para funcionar. Um caso antigo que houve erros de projeto, tem o recurso, mas não tinha o projeto necessário da finalização para colocar isso realmente para funcionar. Queria que o senhor falasse um pouquinho para mim quais são os seus projetos com relação à segurança pública em Bauru. Raul tem 2 minutos para a resposta. A segurança pública não é só vídeo monitoramento. A segurança pública, ela envolve vários fatores
que pode começar inicialmente por uma boa iluminação pública. Os bairros bem iluminados, principalmente pela PPP da iluminação pública, poderá fazer com que a cidade, muito mais iluminada, ela consiga também ter segurança. Uma outra coisa que é importantíssima são as parcerias que podemos fazer através da atividade delegada, principalmente nos pontos aonde a cidade é mais vulnerável. Vou dar um exemplo simples. Da mesma forma como a minha mãe, com 80 anos de idade, eu tenho medo que ela vá até um supermercado, ou mesmo desça ao centro da cidade, você também deve ter isso também com a sua mãe. Porque você sabe que qualquer pessoa que queira abusar e roubar ela e sair correndo vai ser a coisa mais fácil do mundo. Por isso esses pontos deveriam ser muito mais bem policiados. E a atividade delegada pode fazer com que isso seja uma realidade. É o município trabalhando junto com a Polícia Militar. Isso que chama-se atividade delegada. Em relação ao vídeo monitoramento, o Copom já fez a parte dele. Ele está com um sistema ali instalado aqui na cidade que pode receber câmeras, não só essas 10 câmeras que foi colocado no projeto, mas ele pode receber câmeras em parcerias também com toda a iniciativa privada distribuídas por toda a cidade. Desta forma, você ia ter câmeras vigiando os principais pontos. E aí sim, em parceria com a Polícia Militar, juntamente com a Prefeitura de Bauru, a resposta a qualquer delinquente seria muito mais rápida e eficiente. Eu quero fazer com que Bauru, a Prefeitura Municipal de Bauru, juntamente com a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, uma única política pública para que a segurança pública na cidade de Bauru seja exemplo. Existem aqueles que defendem também a Guarda Municipal, mas para isso nós teríamos que ter o limite prudencial vencido. Suelen, 1 minuto para a réplica. A parceria e a comunicação entre Prefeitura, Polícia Civil, Polícia Militar e também a população será o grande diferencial para nós fazermos de Bauru uma cidade muito mais segura. O monitoramento, como eu havia dito, será essencial para a gente monitorar a cidade como um todo, juntamente com essa parceria com a Polícia Militar. A atividade delegada é sempre muito essencial e nós temos o compromisso de, no nosso governo, ampliar isso. Dar suporte também à nossa ronda escolar. A PPP da iluminação é um caso de muita urgência, porque nós temos bairros hoje na cidade em que muita gente termina o dia de trabalho e não se sente seguro para voltar para casa. Então, são 4 pontos importantes e essenciais para nós garantirmos a segurança em Bauru. Parceria com a Polícia Militar, aumentar a atividade delegada, concluir o monitoramento e também dar apoio à nossa atividade delegada e instalar as nossas câmeras de monitoramento. Colocar o que nós temos para funcionar. Raul, 30 segundos para a tréplica. A ronda escolar, que hoje é terceirizada no município de Bauru, está funcionando e funcionando muito bem. Foi uma atitude bem-vinda que deve ser mantida, porque ela tem condição de manter o patrimônio público da cidade de Bauru. Há muito que nós temos que esses patrimônios públicos vêm sendo dilapidados por marginais que precisam ser contidos. E a Ronda vem fazendo isso de forma exemplar. Nós vamos fazer com que ela seja mantida e, se possível, aumentar os pontos. Tempo, candidato. Agora quem faz a pergunta é o próprio candidato Raul, que tem 30 segundos para isso. Eu queria saber da candidata qual que é a política que ela tem para a sociedade diversa. Suelen, 2 minutos para a resposta. No nosso governo, o objetivo é governar para todo mundo, sem dúvida nenhuma, levar para a sociedade como um todo, alcançar as pessoas que têm todo um caminho na cidade, que têm suas empresas, que vão, sem dúvida, fortalecer ainda mais a nossa prefeitura, os nossos planejamentos. Então, eu tenho certeza que faremos um grande diferencial na cidade, abrindo para outras oportunidades. Nós temos que respeitar essa diversificação, então teremos um olhar atento de diálogo, sempre muito presente, para fazer com que a cidade se desenvolva ainda mais. Raul, 1 minuto para a réplica. A sociedade diversa no meu governo, ela vai ser tratada com o maior carinho. Eu quero fazer com que ela esteja do meu lado, caminhando com as políticas públicas que ela tanto necessita. Vocês podem ter certeza que vai encontrar aqui, nesse prefeito, um ombro amigo para que a gente possa
não deixar relegado a segundo plano o que vocês sofreram nos últimos anos. É muito importante que nós esclarecemos para a população que os seres humanos, nós somos seres humanos humanamente iguais. Mas existem diferenças sociais. E essas diferenças sociais, elas precisam, através da democracia, serem diminuídas. E é o que eu vou fazer no meu governo. Eu vou fazer com que, com um governo democrático, governando para todos, mulheres, negros, sociedade diversa, vai encontrar aqui um prefeito com todas as qualidades para que a gente possa diminuir democraticamente essas diferenças. Suelen, 30 segundos para a sua tréplica. É sem dúvida uma obrigação, enquanto prefeita, enquanto quem governa uma cidade, governar para todo mundo. Atender mulheres, jovens, idosos, a população de modo geral. Então o que vocês podem contar de minha parte é governar para você e por você. Ouvir sempre quem usufrui do serviço público, aquele que realmente precisa de uma atenção especial e de suporte sempre que é necessário. Se nós não tivermos proximidade, se nós não tivermos diálogo e contato, aí nós não estamos falando daquilo que é público. E isso vocês podem contar com toda certeza. Muito bem. Agora nós vamos à segunda rodada de perguntas entre os candidatos, começando com a candidata Suelen, que tem 30 segundos para perguntar. Candidato, quais são as suas propostas para melhorar a questão da mobilidade urbana na cidade e, consequentemente, também o nosso transporte público? Raul, 2 minutos para a resposta. No meu projeto de governo, que são 5 metas, né? Saúde, educação, geração de emprego, o meu bairro mais bonito, e aí a gente tem assistência social. O meu bairro mais bonito, ele conta ali com várias alternativas para que o seu bairro, além de ficar mais bonito, ele também facilite a sua vida. As ligações entre bairros, várias ligações entre bairros que deixaram de existir durante esses anos, no meu governo elas vão acontecer. Citei uma aqui para vocês, a ligação da Pousada com a Vanuir Jardim Helena, para que seu filho possa chegar até a creche. A ligação entre a Nações Norte até lá no Gasparini. A ligação entre a Nuno de Assis, passando ali perto do Fórum e chegando na Daniel Pacífico. São várias e mais várias ligações que vão poder acontecer exatamente nas ligações que você vai poder fazer transpondo os rios. Você tendo mais alternativas. Quem vem, por exemplo, ali pela José Vicente Aiello, perto daquele edifício Barcelona, se chover ali naquela região, ele não consegue passar pela linha do trem pela Comendador da Silva Marta, porque aquilo tem fluxo de todas as direções. Se você fizer uma ligação margeando ali pelo Linhão, passando pelo edifício Barcelona, você vai sair exatamente lá na Receita Federal. Criou um novo fluxo para as pessoas, facilitou a vida das pessoas. Todo mundo que vem em todos aqueles bairros da região, inclusive lá do Lago Sul, vai ter condição de ter uma rota alternativa. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos criar rotas alternativas para que a mobilidade urbana também facilite. E o transporte público, ele precisa de ter alternativas de horários para os ônibus, principalmente na hora de ir para o emprego e voltar do emprego, e nos trajetos para as UPAs. É importante que os ônibus tenham melhores qualidades. Suelen, 1 minuto para a sua réplica. Quando a gente fala de transporte público, nós vamos ouvir quem usufrui do transporte público para atender a população conforme ela realmente merece. Ampliar as nossas linhas, cobrar um contrato que seja eficiente de acordo com a necessidade da população. Nós também precisamos melhorar a nossa infraestrutura, as nossas calçadas, investir também no ciclismo, em espaços na cidade, passar por toda uma reorganização. Assim a gente vai ter uma cidade que trabalha as 3 frentes, o transporte público, os motoristas de aplicativo que serão mantidos e terão espaço, são importantes para isso, e também a nossa cidade de modo geral, as nossas ruas cheias de buraco, com dificuldade de mobilidade, acessibilidade, que é extremamente importante. Bauru tem poucos... A acessibilidade acaba tendo uma nota péssima. Então, quem vive disso sempre reclama e pede que a acessibilidade seja mantida nos prédios da prefeitura e na cidade como um todo. Raul, 30 segundos. Andando aí pela cidade, muitos motociclistas mostraram as pernas para mim.
né? Fica um trocadilho meio diferente, mas exatamente porque eles estão sofrendo acidentes um atrás do outro. Exatamente pela má conservação das pistas que fazem as ligações, principalmente de um bairro para o outro. São muitos buracos. À noite fica muito difícil de você conseguir enxergá-los. É necessário que essas vias de trânsito rápido sejam recapeadas, que é uma questão também de saúde pública. Nós vamos fazer isso no meu governo. Agora o candidato Raul faz a sua segunda pergunta à candidata Suelen no tempo de 30 segundos. Eu queria saber qual que é a sua política para habitação. Suelen, 2 minutos para a resposta. Quando a gente fala de habitação, nós esbarramos sempre nos recursos necessários para disponibilizar para a população a moradia que é extremamente digna. Então, nós vamos buscar recursos, sim, junto ao governo federal, ao governo estadual, para projetos de habitação na cidade e também passar pela regularização habitacional que nós precisamos na cidade. Temos regiões na cidade que precisam ser regularizadas e essas pessoas também precisam ser assistidas pós-regularização, levando infraestrutura para essas regiões da cidade. Então, no nosso governo, nós teremos braço suficiente para iniciar um projeto habitacional na cidade que atinja aqueles que mais precisam e necessitam. Hoje é um grande clamor de grande parte da população que deseja a moradia. A moradia é algo digno e nós faremos o que está ao nosso alcance. Buscaremos recursos necessários para a gente implantar um programa habitacional na cidade com o maior número possível para que a população seja atendida e tenha a sua moradia tão digna e tão importante. Raul, 1 minuto para a réplica. Na cidade de Bauru hoje, além da regularização fundiária de imóveis já existentes, nós temos a ideia também de oferecer lotes urbanizados para aquela população de baixa renda, que tem o dinheiro apenas para comprar o seu lotinho e poderia, nos finais de semana, através de mutirões, ir construindo a sua casa aos poucos. Outra coisa importantíssima, facilitar para que as empresas que querem investir na cidade, olha que nós temos uma demanda de mais de 30 mil pessoas necessitando de uma casa, possam construir aqui o mesmo volume de moradias que estão fazendo nas cidades da região. Para isso, nós vamos trazer aqui o projeto do Estado, que é a Nossa Casa. Esse projeto faz com que você não precise dar entrada na casa. Você vai receber subsídios de até R$11 mil. E você só vai começar a pagar a sua casa na hora que você entrar dentro dela. Uma prestação de R$400 por mês. Isso é possível com a parceria que nós vamos poder fazer com o governo do Estado e trazer esse subsídio para que você não precise dar a entrada e facilite para que você compre a sua tão sonhada casa que você quer morar. Suelen, 30 segundos. Moradia é algo digno e nós tomaremos como prioridade no nosso governo buscar os recursos necessários e levar a você que há tanto tempo espera, que pede sempre, quando será que nós teremos um outro plano habitacional na cidade? Nós tomaremos isso como prioridade, buscando os recursos necessários para que você, enfim, tenha o que realmente merece, um lugar digno para viver com você e com os seus filhos. Vocês podem ter isso como um compromisso. Ok, quem começa agora a terceira e última rodada de perguntas entre os candidatos é a Suelen, que terá 30 segundos para isso. Candidato, eu queria saber um pouquinho dos seus projetos sobre a nossa agricultura e o agronegócio em Bauru. Raul, 2 minutos para a sua resposta. A cidade de Bauru conta hoje com mais de 800 famílias que praticamente são responsáveis pelo nosso hortifruti granjeiro. São famílias que produzem desde um pé de alface até uma dúzia de ovos que você vai lá comprar na feira. Uma coisa importante, além delas produzirem, elas também precisam escoar essa produção. E essa produção vai lá parar na feira, vai parar no Ceasa. E sai da onde? Sai aqui do entorno. São mais de 300 quilômetros de estradas rurais da cidade de Bauru que necessita de pelo menos aquela raspa de asfalto para poder ser mantida. Nos dias de chuva fica difícil escoar. Necessita de um maior apoio da prefeitura para poder passar as máquinas, para manter aquelas estradas rurais dentro de um padrão mínimo de serem transitáveis. Também defendo aqui que aquela máquina que está parada lá na prefeitura para debridar os resíduos sólidos das construções civil possa ser colocado, por exemplo, na mão da Astem. Dessa forma, você ia ter bastante brita para também fazer esse papel. Ou seja, nós temos que ouvir os agricultores da nossa região.
Vou dar outro exemplo. Existe um trecho compreendido ali no Santa Maria de 3 quilômetros. É necessário que, através de parcerias com o governo do estado, possamos fazer o asfalto dessa região. Pelo menos as crianças que estão morando naquele ponto possam acessar por ônibus e chegar até a rodovia. Também os agricultores possam levar o leite produzido até a rodovia, porque em dias de chuva eles realmente não conseguem trabalhar. Então, é necessário que a prefeitura, através da Sagra, possa ser parceira de todos os nossos agricultores, e não são muitos, são mais de 800 famílias que precisam do apoio da prefeitura. E as feiras livres têm que ter o apoio da prefeitura em relação a banheiros, pontos de água e toda a infraestrutura necessária para eles escoar essa produção. Suelen, 1 minuto para a réplica. Mais do que dizer a vocês o nosso compromisso com a agricultura, eu quero me comprometer com a nossa agricultura local. Valorizando essa pasta que muitas vezes fica mais esquecida, quando na verdade são essenciais para o nosso alimento. Então nós estamos aqui graças à nossa agricultura local, à nossa agricultura familiar. Então vocês serão fortalecidos, nossas estradas rurais serão revistas, prepararemos maquinários necessários para fazer essa manutenção, para que haja uma segurança no escoamento da produção. As nossas feiras livres são extremamente tradicionais e precisam do básico, né? O básico que é banheiro, o básico que é uma atenção especial, e fomentar ainda mais as nossas feiras livres e as nossas famílias que dependem da agricultura e são essenciais para a nossa sobrevivência. Um outro ponto importante é a manutenção das nossas estradas locais e incentivar os nossos eventos que valorizem a nossa produção local. Vocês podem ter certeza que não serão esquecidos no meu governo. Raul, 30 segundos para a tréplica. Muito bem. É necessário o apoio a todos os agricultores no que tange ao maquinário. Muitos agricultores, principalmente os pequenos, às vezes eles não conseguem comprar o trator. A prefeitura poderia muito bem alugar o seu trator, como fazia antigamente, você alugava por hora. Olha, eu preciso passar um arado aqui na minha terra. Eu vou comprar um trator? A boca não dá, mas a prefeitura vai lá e faça o trator e ele vai pagar simplesmente aquela hora que ele usou. Isso vai acontecer. Para finalizar a terceira rodada de perguntas, o candidato Raul terá 30 segundos para perguntar a Suelen. Candidata, qual que é a sua política para a divisão de compras e licitação da Prefeitura de Bauru? Suelen, 2 minutos para a resposta. Política de compras é a transparência naquilo que se fala do serviço público, aquilo que se fala do adquirir coisas em prol da prefeitura. Então, quando a gente fala, não é um jeitinho brasileiro, mas a fazer aquilo que precisa ser feito com transparência nos nossos gastos. Esse passo é muito importante, porque um governo, sem dúvida nenhuma, ele precisa ter liberdade nessas escolhas e fazer isso com muita responsabilidade. A gente não compra menos e a gente não compra mais, a gente compra aquilo que é necessário. Então, faremos isso com extrema transparência com o dinheiro público, que é essencial. Quando a gente economiza, quando a gente faz as escolhas corretas, quando a gente segue de acordo com a necessidade, sem dúvida nenhuma a gente consegue colocar o orçamento da prefeitura e fazer esse orçamento render. Então, a transparência será um passo extremamente importante para nós mantermos as nossas compras, para entregar aquilo que é necessário para cada pasta e essencial para o serviço público chegar a quem realmente precisa, a população. Raul tem 1 minuto para a réplica. A divisão de compras e licitação da prefeitura ela é dividida em 3 partes. Uma é a educação, a saúde e a administração, que é responsável por todas as pastas. E o que acontece na prefeitura hoje? Os funcionários, os servidores públicos, eles reclamam bastante da falta de padronização nessas compras. Eu quero fazer com que haja uma padronização para facilitar toda essa compra, essa licitação, para que possamos fazer economia e evitar desperdícios. Maringá fez isso de forma exemplar, montou um grande centro de compras e aquele centro de compras é responsável pela divisão entre as secretarias. Eu acho que dessa forma nós vamos conseguir economizar, gastar melhor, não faltar nada em lugar nenhum, principalmente o remédio que você tanto reclama. Por que falta? Falta padronização. É necessário que exista isso dentro da secretaria para a gente comprar mais, melhor e em quantidade.
Suelen, 30 segundos para a tréplica. Eu sempre digo que a gente não precisa criar muita coisa, a gente precisa fazer o que a gente tem funcionar. Então, vocês podem ter certeza que nós faremos um acompanhamento com cada secretaria, com cada departamento, conectando essas informações. A comunicação entre as secretarias será essencial para nós sabermos exatamente quais as necessidades em cada uma. Nós temos que ser responsáveis com os nossos gastos na prefeitura e suprindo sempre as demandas e as necessidades. Então, vocês podem contar com a organização para fazer as coisas fluírem de forma melhor. Com essa resposta, nós vamos caminhando para o encerramento deste debate com as considerações finais dos candidatos. E eu vou sortear quem inicia a sua última fala neste debate. Quem vai fazer a sua despedida é, inicialmente, o candidato Dr. Raul, que terá 2 minutos para as suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer ao pool da imprensa que promoveu o debate. Nós estamos numa maratona grande de debates, hoje mesmo já participei de 2, e são debates que fazem com que a gente cresça, faz com que a gente consiga passar para a população aquilo que a gente pensa da cidade e a melhor forma com que a cidade possa caminhar de forma progressista. Queria dizer para vocês que nós estamos chegando ao fim desse processo eleitoral. É um processo eleitoral cansativo, é um processo eleitoral que a gente acaba sacrificando um pouco o nosso tempo em relação à família. E aqui eu quero abrir um parênteses e agradecer a minha esposa, aos meus 2 filhos, né? Pedir paciência para eles em relação às fake news, em relação aos Facebook, que muita gente às vezes sai da linha lógica, né, de relações entre as pessoas, e dizer que me sinto muito honrado de estar participando dessa eleição municipal. Participei na última eleição, fui oposição ao governo Gazeta, disse para vocês que o meu plano de governo era o melhor naquela época. Passou-se 4 anos e vocês viram no que deu. Agora, eu estou pedindo a chance de eu poder colocar o meu plano de governo em execução. E eu só vou conseguir fazer isso se vocês, domingo, votar 25. Votando 25, eu vou estar lá fazendo com que tudo isso que vocês estão ouvindo, toda essa vontade, toda essa garra de poder fazer com que Bauru consiga trilhar o melhor caminho. Eu terei o orgulho de ser o melhor prefeito que essa cidade já teve. Eu estou com muita vontade, com muita garra, mas eu preciso do seu voto. Sem o seu voto eu não vou conseguir chegar lá. É dessa forma que eu vou conseguir fazer tudo aquilo que eu estou me comprometendo com vocês. Vote 25. Agora, a candidata Suelen Rosim tem 2 minutos para fazer suas considerações finais. Eu falo sempre que o melhor plano de governo é o plano de fazer, de executar. Nós chegamos até aqui porque você me deu o seu voto de confiança, em que muitos não acreditaram na nossa capacidade de vir com planos reais, com projetos de fazer o que a gente tem funcionar. Eu sei que muita gente tem dúvidas com relação a isso, mas eu sempre digo, não existe nada melhor do que fazer o serviço de casa. Por muitos anos, nós perdemos pelo básico. Nós perdemos pela falta de asfalto, a falta de organização, nós perdemos com os conchavos políticos, nós perdemos com a falta de capacidade de olhar para o próximo e se colocar diante da situação e enxergar que, como prefeito, eu preciso executar. Vou trabalhar, sim, com uma equipe técnica, uma equipe engajada, como eu tenho dito, sem amarras, com o objetivo de transformar Bauru, de levar essa cidade para o patamar que ela merece, para resgatar a confiança do bauruense. Eu vim aqui de coração aberto, com muita sinceridade, pedindo voto nos 4 cantos da cidade, porque eu acredito muito ser possível fazer uma política além dos debates. Além dessa conversa formal que a gente acaba tendo aqui, que com poucos detalhes a gente acaba trazendo bem menos do que nós gostaríamos para você. O que eu quero dizer é que a Suelen Rosim, prefeita, será aquela que vai executar, junto com uma equipe extremamente engajada e comprometida com a cidade. Não existe compromisso melhor do que o compromisso com aquilo que é coletivo. Eu vivo com você, saí dos bairros para você e para representar você. E o que eu estou te pedindo não é a oportunidade de aprender na prefeitura. Eu peço a você a oportunidade de executar o básico da casa,
passar 4 anos dedicando a minha vida a essa cidade que me acolheu, me respeita e me trouxe a esse segundo turno. Então eu quero pedir a você e a sua família neste domingo, vote 51. É um voto que não é o comum, é o voto da mudança, é o voto da confiança, é o voto de ser diferente do que foi feito até agora. Eu conto com vocês. Muito obrigado, Suelen, muito obrigado, Raul. Nunca na história tantas plataformas físicas e digitais e tantos debates foram transmitidos. Nunca tantas plataformas foram utilizadas, tantas pessoas puderam ter opções para assistir e tanto diálogo houve entre candidatos na história, seguramente. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Essa é a festa da democracia, é isso que vale a pena nesses momentos. Agora é só fazer uma boa escolha no domingo e eu me despeço por aqui. Obrigado pela sua paciência e atenção. Maíra. Obrigada, Jabur, obrigada, candidatos, obrigada aos parceiros de imprensa, mais uma vez, por esse pool de comunicação nessa transmissão coletiva em prol da informação de interesse público. Em especial, um agradecimento a você, espectador, eleitor bauruense, que nos acompanhou durante esta noite. Boa votação a todos e todas no domingo, dia 29 de novembro, TV Unesp nas eleições municipais 2020.